Resenha do TJSC. Começa agora a Resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Suspensa liminar que obrigava Estado a lotar policiais em município. Mais informações com o repórter Gustavo Falu. O desembargador substituto Arthur Geniken Filho, da Câmara Civil Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suspendeu a liminar que obrigava o Estado a lotar pelo menos 4 novos agentes da Polícia Civil no município de Coronel Freitas. O despacho ainda previa uma multa diária de R$500, limitada à quantia de R$100 mil. Para o relator do agravo de instrumento interposto pelo Estado, é inapropriado, pelo menos por enquanto, falar em omissão estatal deliberada, porque é de conhecimento público a situação econômica pela qual passa o Estado, que impede nomeações necessárias à prestação do serviço público. Justiça concede indenização a deficiente visual que foi agredido ao entrar numa agência bancária fora do horário do expediente. Repórter Heloísa Medeiros. Um correntista com deficiência visual que sofreu agressão física do gerente de uma agência será indenizado em R$3 mil. A decisão foi da primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta nos autos que a agência ainda estava fechada e o cidadão entrou pela porta de acesso de cadeirante. De acordo com as provas testemunhais, o cliente sabia da impossibilidade de entrar na agência, porque foi avisado por outra pessoa que também estava esperando do lado de fora. O desembargador Raulino Bruning explica que o autor deveria ter usado o bom senso e esperado a abertura do banco, mas isso não justifica a atitude do gerente em utilizar a força bruta para impedir o acesso. A decisão foi unânime. Sábado é dia do programa Justiça Legal e a repórter Gabriela Halpe traz os destaques. Você não pode perder o Justiça Legal dessa semana. A gente vai mostrar como foi a visita de crianças que aprenderam um pouco mais sobre a cultura de Santa Catarina indo às salas de exibição de filmes da 15ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A nossa equipe de reportagem também foi até o município de Laguna saber mais a respeito das ações contra o município, movidas por uma sociedade em defesa dos direitos dos animais. No quadro Entrevista, eu converso com o desembargador Henri Petri Júnior sobre guarda compartilhada. E vamos mostrar ainda a cobertura do evento que movimentou o auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o 4º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral e reuniu no local um público bastante interessado nessa temática. O programa vai ao ar no próximo sábado, a partir das 2h da tarde, na TV Justiça. Outro caso de indenização à pessoa que teve intimidade exposta em redes sociais. Repórter Heloísa Medeiros tem a informação. 3 homens terão que indenizar uma ex-colega de trabalho por exposição dolosa de intimidade nas redes sociais. A decisão foi da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta no processo que os colegas promoveram um encontro social e o dono da casa teve relações sexuais com a mulher. O momento de intimidade foi filmado pelos 2 homens que estavam atrás da cortina e publicado na internet. O caso teve uma grande repercussão na empresa e na cidade, e todos os envolvidos foram demitidos. O desembargador substituto Jorge Costa Beber entende que os réus devem ser punidos no âmbito criminal e principalmente no financeiro, para impedir a repetição desse comportamento. A decisão foi unânime. Banco é isento de indenizar cliente que foi prejudicada com movimentação de sua conta por terceiros. Mais detalhes com o repórter Gustavo Falu. A 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina isentou uma instituição bancária de indenizar uma correntista prejudicada por saques e empréstimo realizados por terceiros. Conforme os autos, a mulher havia anotado a senha no verso do cartão de crédito. A autora recorreu para alegar que é idosa e possui pouca instrução escolar e afirma que por isso escreveu a combinação na parte de trás do cartão. Para o desembargador Sebastião César Evangelista, o relator da matéria, a apelante assumiu o risco da situação ao não manter sigilo de sua senha. Aliado ao descuido, constata que ela também demorou para tomar as providências cabíveis. O
tema da entrevista da semana é sobre incidente de resoluções de demandas repetitivas, com o desembargador Ronei Daniele. A jornalista Gabriela Raup conversou com o magistrado sobre o assunto. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Desembargador, esse foi o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Judiciário Catarinense. Qual a motivação que ele foi instaurado? Na verdade, esse instrumento processual é um instrumento novo, criado pelo novo Código de Processo Civil, que começou a vigorar em março deste ano, e que tem, dentro das funcionalidades da nova Lei Processual Civil, o objetivo, de certo modo, de uniformizar a interpretação da lei no que diz respeito à aplicação em casos idênticos. Então, toda a nova sistemática do Código de Processo Civil, ela tem por âmbito, por objetivo, de certo modo, proporcionar segurança jurídica ao cidadão. Isso quer dizer que se pretende que casos idênticos, que possuem o mesmo regramento legal, sejam tratados e decididos pelo Poder Judiciário de maneira uniforme. Nesse contexto, esse primeiro incidente que você mencionou, há uma série de demandas de natureza idêntica ou semelhante, entrando em todo o Poder Judiciário catarinense, que discutem essa questão da obrigação do Estado de fornecer medicamentos aos cidadãos. Há várias hipóteses em que essas questões podem ser discutidas no âmbito do Poder Judiciário, mas em algumas delas pareceu relevante discutir a questão da hipossuficiência daquele que vem bater as portas do Poder Judiciário e pede que o Poder Judiciário obrigue o Estado a fornecer algum medicamento. Então, nesse contexto, foi instaurado sim esse primeiro incidente no âmbito das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que pretende discutir essa questão. E qual o procedimento após a instauração do incidente? Na verdade, o procedimento ele é assim. Primeiro, se admite a instauração do incidente. Então, se detectou uma grande quantidade de processos com idêntica discussão jurídica em debate, se propôs esse incidente de uniformização ao grupo de câmaras, que por força de ato regimental é o competente em Santa Catarina para deliberar a respeito disso, e o grupo de câmaras autorizou por unanimidade o processamento do incidente. Então, autorizado o processamento do incidente, que é o que foi feito agora recentemente, há todo um procedimento específico com oitiva das partes, do Ministério Público, da sociedade civil organizada, com a possibilidade inclusive de realização de uma audiência pública para se ouvir todos os interessados e debater o assunto, e posteriormente, no prazo de até 1 ano, é que vai se julgar esse incidente e se deliberar a respeito dessa questão que foi colocada em discussão. O senhor acredita que o incidente deve proporcionar ao cidadão uma jurisdição mais democrática? A questão que mais gera um sentimento de injustiça à população de modo geral é as pessoas se depararem com 2 casos idênticos no que diz respeito à questão jurídica que vai importar na solução do litígio, serem tratados de maneira distinta. Então, o novo Código de Processo Civil tem todo um regramento próprio, pedindo respeito ao precedente, pedindo mais segurança jurídica nessas decisões, e esse incidente vem exatamente nesta linha. Se objetiva, não só aqui em Santa Catarina especialmente, mas essa questão ela é discutida em âmbito nacional, porque essas ações tramitam em todo o Estado, em todo o Brasil, perdão. Então, o objetivo é que se conceda um tratamento uniforme, seja aqui, seja em outros estados da Federação, mas começando por aqui. Embora seja um processo de natureza individual, nesse inclusive que nós instauramos o incidente, onde um determinado cidadão propôs a demanda contra o Estado, nós estamos proporcionando um amplo debate a respeito dessa questão, e a solução jurídica que for dada ao caso, ou seja, o julgamento a ser proferido pelo grupo de Câmara, ele obrigatoriamente deverá ser seguido em todo o Estado de Santa Catarina por todos os juízes que foram se manifestar a respeito dessa questão. Tanto que há uma determinação expressa contida em lei e foi seguida nesse caso. Após a instauração do incidente, se determina a suspensão de todos os processos que tratam dessa matéria para que eles aguardem o julgamento desse incidente e que apliquem nele a mesma solução jurídica que será dada no julgamento desse incidente. Após o incidente ser julgado, então, ele terá efeito sobre outros processos. A Lei Processual Civil determina isso, que após o julgamento, a solução que for dada a esse caso deve ser seguida obrigatoriamente em todos os demais casos que tratam desta matéria, sujeito, inclusive, a uma reclamação ao tribunal, caso assim não se proceda num caso idêntico.
Tá certo, obrigada, desembargador Ronei Daniele, que conversou conosco a respeito de incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Judiciário de Santa Catarina. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você pode conferir toda a entrevista nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Reportagens Gabriela Halpe, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.